Bom, gente, vamos continuar as nossas aulas de sistemática. Na primeira a gente falou da parte de taxonomia, a gente vai falar agora de filogenia. Então, para relembrar, na aula passada a gente tinha esse mesmo slide falando então que sistemática é o estudo da biodiversidade em duas grandes áreas. A taxonomia, que se dedica à classificação, e a filogenia é a área que vai estudar a história evolutiva de uma espécie ou de um grupo e tentar estabelecer as relações de parentesco. Então a gente tem aqui um ponto muito importante que é a evolução. A gente vai contar ou tentar contar a história evolutiva de um grupo, ou no caso de todos os grupos, né? Essa é a pretensão aí do ensino médio, de falar pelo menos um pouco sobre essa evolução de todos os grupos. Então, o que é evolução? Provavelmente você já escutou, mas esse termo evolução pode vir às vezes um pouco confuso, e evolução biológica tem a ver com descendência com modificação. Então a ideia é de que as gerações vão tendo pequenas modificações e essas pequenas modificações passam para as gerações seguintes. Então a evolução nada mais é do que essa descendência com modificação. Daí, então, dá para imaginar que a partir de um ser vivo foram se ramificando todos os outros tipos de seres vivos que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma árvore da vida. E essa ideia, ela é uma ideia relativamente recente na humanidade. A gente, antes disso, até na última aula, falou, né, que a ideia, por exemplo, por Linneu, não era evolutiva. A classificação de Linneu era uma classificação tendo em vista de que todos os seres tivessem sido criados por Deus e não teria essa relação de parentesco entre um e outro. E agora a gente tem, então, uma explicação por uma teoria científica evolutiva. Essa teoria científica evolutiva, ela surgiu lá por 1700, 1700 alto, né, 1800, com Lamarck. Então a gente tem Lamarck, Darwin e Wallace, que são os nomes mais conhecidos aí da explicação da teoria evolutiva. Talvez Darwin seja o mais famoso aí. E a ideia, então, é que o mundo já não era mais visto como uma coisa constante, mas sim como essa ideia de evolução. Quem mais famoso aí nos três, quem mais propagou essa ideia foi Darwin. E a gente conhece muito a teoria evolutiva pela seleção natural, explicada por Darwin. Mas não foi só ele, e ele também não teve essa ideia do nada. Ele já estava sendo influenciado, por exemplo, por Lamarck. E o que ele pensou? Darwin, inclusive, em uma das suas anotações, ele fez essa árvore, que a gente chama aí de árvore da vida. Ele colocou o seguinte: eu acho, e desenhou essa árvorezinha. Então, de um surgiram esses ramos, e ele colocou A, B, C, D. Então, existia essa relação de parentesco. A ideia é essa. Então, todos os organismos vivos descendem, então, de um ancestral comum. Então, essa ideia de ancestralidade. E como seria esse surgimento de um novo grupo, um surgimento de uma nova espécie? A gente vai ver com mais detalhes quando a gente falar de evolução, mas a gente precisa ter essa ideia na nossa mente, porque a teoria evolutiva é a teoria que unifica toda a biologia. Então, como é que surgiria um novo ser? Do nada, né? Não, vamos pensar principalmente sobre descendência com modificação. Imagine, então, um grupo de besouros. Então, para dar um exemplo mais prático, esse grupinho de besouros, ele possui pequenas diferenças genéticas. Dá para ver que uns são mais escuros, outros mais claros. Então, isso a gente tem essa diferença genética que a gente consegue observar externamente, que é a diferença fenotípica, né? Mas sem entrar em detalhes, existem diferenças, beleza? E vamos imaginar que esses besouros, eles estão então aí vivendo num lugar, cruzando entre si, produzindo descendentes e gerando também essa variabilidade biológica. Vamos imaginar que a partir de um momento essa população tenha sido dividida ao meio
em duas grandes áreas por conta do surgimento de um rio caudaloso que impossibilitasse a passagem de um grupo para o outro lado, né? Então, assim, os grupos não conseguiriam se comunicar, porque eles não conseguiriam atravessar esse rio muito largo, muito grande aí, cheio de água. Então, a partir desse momento, pode ser que mudanças ambientais aconteçam tanto do lado norte quanto do lado sul. E aí a gente tem, por exemplo, um ambiente mais verdejante, mais úmido de um lado, e do outro lado do rio, um ambiente mais seco, mais árido, mais cheio de areia. Vocês conseguem imaginar que as pequenas diferenças genéticas, tanto de um grupo quanto do outro, vão ser melhores ou piores dependendo do local, do ambiente onde elas se encontram. Então, esse grupo aqui, muito provavelmente, acontece a reprodução ao longo do ano, porque não tem falta de água ou não tem falta de alimento, porque está sempre verde, né? Está sempre bem úmido. A cor esverdeada do besouro pode ser favorecida porque ele fica mais camuflado, porque o ambiente é mais verde, e aqueles que têm uma coloração mais amarronzada vão sendo predados pelas aves. Por outro lado, nesse lado, a gente tem então o predomínio de características mais favoráveis ao ambiente mais seco. Então, talvez a reprodução ocorra só em um momento específico, onde acontece a chuva e você tem maior disponibilidade de alimento. Você tem as colorações mais amarronzadas sendo favorecidas, porque são mais camufladas nesse ambiente. E aí, então, essas pequenas modificações vão se acumulando e, a partir de um momento, essas modificações são tão grandes que, mesmo se você juntasse essas populações, elas não conseguiriam se reproduzir, porque elas têm comportamentos diferentes, têm às vezes tamanhos diferentes, têm alimentação diferente, então elas acumularam tantas diferenças que você tem duas espécies diferentes. Então, a partir de um ancestral em comum, depois de vários descendentes, você tem então duas espécies diferentes. É essa a ideia que a gente tem que ter na mente quando a gente olha para uma árvore evolutiva, porque acrescenta aí, né, nessa historinha, milhões de anos e a diversidade de ambientes que a gente tem no planeta Terra. Aí a gente vai poder imaginar, por exemplo, que a partir do momento em que surgiu vida no nosso planeta, talvez uma bactéria ou alguma coisa parecida com isso, ao longo das milhares de gerações, ou milhões de gerações, milhares de anos, milhões de anos que a gente tem vida no nosso planeta, a gente pode ter essa diversidade enorme, essa biodiversidade enorme. Então, surgiu provavelmente de um ser vivo, mas aí foram se ramificando por conta dos diferentes ambientes que a gente tem no planeta e também do tempo que existe a vida no nosso planeta. Mas que de uma forma ou de outra existe uma relação de parentesco entre todos os seres vivos, uma ideia de ancestralidade e descendência. Então, a ideia da sistemática e da filogenia propriamente dita é reconstruir essas genealogias. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente representa isso? E como é que é essa sistemática moderna? Então, os objetivos da sistemática é compreender os processos responsáveis pela biodiversidade. Então, como que surgiu essa biodiversidade? Entender o que aconteceu ao longo da história evolutiva. Desenvolver critérios para organizar toda essa galera, todos esses seres. Descrever a biodiversidade. E também ter uma ideia aí de encontrar padrões de semelhança e diferenças entre as espécies. Para quê? Para tentar agrupar ou separar em diferentes grupos. E como é que a gente faz isso atualmente? Não é apenas só com a anatomia, mas também com o uso de informações moleculares. Então, DNA, RNA, bioquímica, quanto mais aparentado, mais semelhanças a gente encontra, por exemplo, no DNA. E não que as anatomias, né, ou as informações anatômicas não sejam utilizadas, mas a gente agrega essas novas técnicas que a gente tem hoje. Beleza?
Como é que a gente representa, então, graficamente, essas relações de parentesco? A gente vai ter o que a gente chama de filogenias ou árvores filogenéticas. É uma representação, então, para designar, para mostrar essas relações de parentesco, onde separa, onde junta. E o que é isso? Né? O que é essa árvore filogenética, o que é essa filogenia? São hipóteses para tentar explicar essas relações. Se você, depois de um tempo, faz novamente um estudo, pode ser que essa hipótese seja reformulada e você explique de uma outra forma. Mas a árvore filogenética é uma tentativa de explicar, então, essas relações de parentesco. E existem algumas formas de você representar essas árvores filogenéticas, mas a que a gente mais usa é o que a gente chama de cladograma. Então, um cladograma nada mais é do que um tipo de árvore filogenética. Às vezes, a gente até usa como sinônimo. Não é, mas a gente às vezes usa como sinônimo, tá? Então, um cladograma é um tipo de árvore filogenética. É o que a gente mais vai ver ao longo do ano. O que está representado aqui? Justamente esse cladograma. Então, a gente tem aqui um eixo do tempo, que normalmente não aparece, mas você sempre tem que estar com ele na memória, de que existe um ancestral e descendentes desse ancestral ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem um tempo mais antigo e aqui mais novo, tá? E a gente tem esses grupos aqui. E veja que tem, ó, cladogênese e anagênese. O que será que é isso, né? Então, vamos entender melhor. É o mesmo cladograma, tá? E aí a gente tem, então, anagênese e cladogênese. Então, a evolução dos seres ocorre basicamente por dois processos. A gente já falou isso na historinha que a gente contou. A anagênese é um processo de formação de uma nova espécie pela diferenciação gradual. Então, ao longo do tempo, pequenas modificações vão acontecendo. No entanto, vai chegar um momento em que essas pequenas modificações vão se tornar tão grandes, né? O acúmulo delas vai se tornar tão grande que você tem um processo aqui que a gente chama de cladogênese. Então a gente separa, opa, essa galera aqui, ó, é muito diferente. E a gente faz um grupo, um clado, por isso o nome cladogênese. Então é quando esse processo aí é tão grande que você provoca um isolamento de um grupo, tá? Então, anagênese, cladogênese e separação. É mais ou menos isso. Vamos imaginar uma borboleta aí que vai acumulando, né, um grupo, uma população de borboleta vai acumulando pequenas diferenças. Isso é um processo de anagênese. Quando esse conjunto aí de modificações ou surgimento de uma modificação muito grande ocorre, a gente tem separação, então, de dois clados. Então, a gente tem a cladogênese. E, obviamente, como acontece em gerações e gerações e gerações, continua acontecendo a reprodução, a gente tem a anagênese acontecendo aqui. E pode ser que tenha uma outra cladogênese aqui, professora? Pode, tá? Então, como é que a gente analisa isso? A gente olha o cladograma aqui, a gente tem uma raiz, que é aqui no comecinho, a gente tem os nós, cada nó representa, então, a diversificação por cladogênese, e um ancestral em comum. Então aqui, ó, isso representa que aqui a gente tem um ancestral que liga o grupo A aos demais grupos, beleza? É um nó de separação. Aí a gente tem, ó, como dito aqui, ó, o passado, então esse daqui é mais velho, tá? Então, ó, surgiu aqui, certo? O A, então ele surgiu mais na base, então é mais velho. E aí, ó, tempo evolutivo e presente, ó, eu vou passando aqui, ó, esse surgiu mais recentemente. Então, esse grupo aqui é mais novo, certo? Coisas que surgem antes e coisas que surgem depois têm nomezinhos. Então, aqui, ó, uma apomorfia, então, a característica derivada, é uma coisa mais nova. Uma plesiomorfia é uma característica mais primitiva. Então, plesiomorfia, característica mais primitiva, mais antiga. Apomorfia, uma coisa mais nova que surgiu, tá? Então, vamos aplicar isso a uma árvore filogenética, que é um cladograma de plantas. Então, a gente tem, ó, 500 milhões de anos atrás e hoje.
A gente tem todos os grupos aqui, ó, briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo, né? As musgos, as samambaias, os pinheiros e as árvores ou flores, ou plantas com flores e frutos. Então aqui a gente tem o reino vegetal. A gente tem, então, lá na base, a gente tem clorofila A e B, que vai estar presente tanto em algas, que nem são vegetais, mas é um grupo aqui que dá origem aos demais grupos de plantas. Lá na base a gente tem o surgimento de embrião. Embrião é uma característica primitiva, é uma plesiomorfia. Aí surge depois vasos condutores, uma apomorfia, certo? Então, ó, plesiomorfia, apomorfia. É tudo sempre em comparação um com o outro. E aí surgiu, por exemplo, vasos condutores. Esses vasos condutores, eles ficam, eles permanecem, porque é vantajoso. Então, quando é vantajoso, normalmente fica. Normalmente, existem exceções, mas se uma novidade evolutiva surgiu, então, por exemplo, vasos condutores, e se fixou, quer dizer, que foi preservada ali, você tem muitos grupos com aquela característica, todas as espécies descendentes herdarão essa novidade. Então a gente tem grupos aqui, não é espécie, mas grupos descendentes que herdaram tanto vasos condutores quanto embrião. Ter embrião, as plantas têm um embriãozinho, então a gente tem a permanência de todos. Então as novidades vão acontecendo, certo? Então aqui a gente tem novidades que a gente vai separando então os grupos, certo? Se essa novidade ela for vantajosa, ela fica, na sua grande maioria. Mas pode ser que perca em algumas exceções ao grupo, beleza? Então, espero que você tenha entendido aí a aplicação desses nomes em um cladograma. Outras dicas aqui. Às vezes você pode ver aquele cladograma não daquele jeito, mas não assim, mas assim, desse jeito, com essa outra representação. É igual. O tempo mais antigo aqui, mais novo aqui, desse jeito ou virado assim, é a mesma coisa que esse, tá? Depois tem um material de apoio para você aprofundar aí as dicas de leitura, mas dá para ver que são representações, você pode ter jeitões levemente diferentes. A gente também tem coisas que a gente precisa, pelo menos, ter noção do nome, né? Quando a gente vai estudar, a gente às vezes, a gente tem que lembrar que isso é para, todas essas técnicas são para a gente estudar os seres vivos. Então a gente reúne em alguns grupos. A gente reúne por grau de parentesco, mas às vezes o nosso interesse maior é num determinado grupo ali de seres. Aí a gente reúne, por exemplo, E, F, G e H. Esse grupo aqui a gente chama de monofilético, mono de um, porque vem aqui, ó, tudo isso aqui vem de um único ancestral em comum, esse daqui. Então eu reuni todo mundo. Então é um grupo monofilético. Agora, se o meu objeto de estudo é E, F, G, H, mas eu também quero estudar C e D, eu peguei todos esses, mas eu não peguei A e B, então eu não peguei todos os indivíduos que têm o mesmo ancestral em comum. Eu peguei esses daqui, peguei C e D, mas eu excluí A e B. Então esse grupo que eu formei artificialmente, a gente fala que é um grupo parafilético. Então, quando você não inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Se você pega, por exemplo, um grupo C, D, E, F, G, eu estou pegando um grupinho aqui que não tem, são dois ancestrais diferentes, né? Então, eu estou fazendo um grupo como são dois ou às vezes mais, a gente chama de polifilético. Tá? Esses nomes aparecem de vez em quando, então é para vocês pelo menos estarem familiarizados com esses nomes. Aqui é uma tarefinha que eu vou deixar para vocês construírem um cladograma. Veja só, eu tenho as características 1, 2, 3, 4, 5 e eu tenho esses grupos, grupo externo X, A, B, C e D. Tem gente que tem todos. Né? Todos aqui têm essa característica, A1.
Esse daqui, ó, B, C e D, não tem pulmões, né? Ou melhor, tem pulmões, mas A não tem pulmões. Aí a pele seca está presente em C e em D, mas não está presente em nem A e nem B. Pelo está presente só em C e D. E ausência de rabo está só em D. Será que você, com essas informações, consegue construir um cladograma mostrando qual é a característica que primeiro surgiu, qual a característica que depois, né, a última característica que surgiu, e organizar um cladograma usando todos esses grupos, o X, o A, o B, o C e o D? Então aí a gente vê isso na aula do GIT mais tarde, beleza? Então você vai ter essa tarefinha. Espero que vocês tenham entendido, estudem e até a próxima!